E será que as igrejas elas estão retraídas assim nesse ponto de não incentivar e não motivar isso nos fiéis? Por quê? Pelo esfriamento, né, que se diz que haverá, né, nos próximos, né, anos, nas próximas décadas, esse esfriamento, ou essa vontade talvez de tentar agradar o maior número de pessoas, não confrontando cada uma delas, né, ou confrontando o pecado. Qual que é a tua visão com relação a isso? Karina, a minha visão é que... Eu vejo falarem pouco do Sim, mundo espiritual. E aqui a gente fala bastante sobre isso, mas alguns cultos que eu acompanho, né, online, eu vejo que nem todos, né, abrangem esses assuntos mais fortes, talvez para que as pessoas que não têm o entendimento não se assustarem, não confundirem com magia, com, sei lá. Eu não queria entender a sua visão. a bem da verdade é que a igreja, ela se acostumou a viver em quatro paredes. E nós não temos ido em busca da ovelha perdida. Então, a igreja está muito aculturada à liturgia, ao sistema de culto. A gente gosta da liturgia, a gente gosta de estar reunido como igreja. Mas as pessoas aqui nesse mundo só vão se converter se elas virem o poder de Deus. Alguns vêm através da palavra, alguns vêm através de uma mensagem, de uma pregação, de um testemunho que se dá. Mas a maioria vai precisar ser tocada pelo poder de Deus. E é tão difícil, Karina, eu posso dizer assim, demonstrar o poder de Deus, porque aqueles que vão carregar a glória de Deus e o poder de Deus vão ter que buscar. E a maioria não quer buscar. Que é só receber já de mão Quer beijada, receber, né? e às vezes quer manter também apenas eu posso dizer, o beabá da fé. Né? Porque quem quer poder vai ter que subir um monte. Eu, por exemplo, quando eu quis um destravar de Deus na minha vida, eu comecei a buscar muito. Eu comecei a ir em vários lugares, até porque Deus falou para mim. Né? Em 2015, 2016, mais ou menos, Deus falou comigo que eu estava na igreja orando. Acho que é melhor explicar tudo que eu gosto de explicar. Eu gosto de entender também, pode explicar. Eu tava preparando o sermão de domingo de noite. E eu tinha um costume, todo domingo de manhã eu ia para a igreja. Todo domingo de manhã eu ia para a igreja para orar, para buscar a palavra para o sermão da noite. Eu estava lá de manhã orando, para cá e para lá. Eu gosto de orar caminhando, sabe? Então até lá no meu escritório eu disse, eu quero um escritório bem grande, porque eu gosto de caminhar. Eu gosto de caminhar, não gosto de... Eu tenho pouca paciência de ficar ajoelhado. Até me ajoelho, oro, mas ali daí eu consigo ficar 5, 10 minutos, meu joelho começa a doer, eu prefiro caminhar. Amor, essa é uma dica pro meu esposo, que tem probleminha no joelho. E ele fala, às vezes não consigo ficar tempo ajoelhado. Não precisa ficar o tempo todo ajoelhado. Não, eu fico caminhando para lá e para cá e boto ali um fundo musical, né? Sim. E ali eu começo a orar. Eu oro em línguas, começo a buscar a presença de Deus e, enfim, eu tinha isso como costume, sabe? Aí, estava lá orando e o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo disse assim, você está me entristecendo. Aí, ouvi isso de Deus, né? A gente sempre pensa assim, estou em pecado, né? Alguma coisa que eu estou desagradando Deus. Sim. E aquilo forte assim, você tá me entristecendo. Eu perguntei para Deus, em que eu estou te entristecendo? E interessante, quando eu ouvi isso, você está me entristecendo, me veio uma tristeza. Eu senti uma tristeza muito grande, que eu não estava sentindo. Eu cheguei ali, feliz da vida, para buscar, para ministrar no sermão da noite. E o Senhor disse assim para mim, você colocou o seu ministério pastoral na frente do seu ministério profético. Aí Deus começou a ministrar no meu coração, né, os dons que Ele havia me confiado, a graça que Ele tinha me dado, porque até aquele momento eu preferia deixar esse meu lado profético de lado, Karina, porque eu pensei... Não sofrer um preconceito. Preconceito, assim, né? E um outro detalhe,
para a igreja, às vezes, tudo que é diferente, ela costuma julgar. É assim, infelizmente é assim. Tudo que é diferente, tudo que não faz parte do modelo dela, da caixinha dela, ela julga. Então, imagina, né? Na minha cidade, que eu morava numa cidade bem pequenininha, né? Um pastor que interpreta sonho. Eu tinha essa facilidade, Karina. Desde a primeira pessoa que me pediu para orar, que ela tinha tido um sonho de noite e que aquele sonho perturbou ela. Aí eu disse para ela... E mesmo tendo tantos exemplos bíblicos de profetas, né? Mesmo assim há esse julgamento. Mas eu até comentei com você na live, eu acho que essa é uma confusão do leigo também, que confunde a profecia com uma adivinhação, né? Confunde um profeta que ele está ali para passar a palavra de Deus. O problema não é o leigo, Karina. O problema é quando vem da igreja, né? O problema não é o leigo. O leigo está em busca de uma resposta. Sim. Eu não tenho problema com o católico, não tenho problema com o espírita, não tenho problema com o ateu. O meu problema é com o religioso. Por quê? Porque o religioso, ele ouve isso e ele diz, isso não é de Deus. Entendi. Mesmo tendo na Bíblia? Mesmo tendo na Bíblia. Ou seja, os leigos, eles estão assim, abertos, eles estão... eles querem uma resposta, entende? Eles querem uma resposta. Mas grande parte, muitas vezes, da igreja, eu não digo toda a igreja, porque tem gente que é muito aberta a isso. E o grande problema é o seguinte, são pessoas que não têm o chamado para isso, tentando interpretar ou tentando fazer uma coisa forçada. Sim. Entende? Eu digo para ti que isso foi uma graça de Deus na minha vida. Só que eu nunca saí divulgando para todo mundo. Sim. Né? Só que isso sempre, foi crescendo sempre fluiu. Né? Sempre fluiu na minha vida. De Deus falar comigo nos sonhos, de eu dar direção para pessoas que tiveram um sonho, né? Mas, enfim, tudo bem. Naquele momento que o Espírito Santo disse para mim, eu comecei a buscar. Senhor, como é que eu vou me posicionar como profeta, então? E eu estava num evento do Cláudio Freison, na Argentina, na Igreja Rei de Reis. Eu e a minha esposa fomos. Eu comecei a buscar. Eu comecei a buscar uma maneira de romper no meu ministério. Uma maneira de, sabe, destravar aquilo que Deus tinha, então, para a minha vida. E continuava pastoreando a igreja, continuava cuidando da igreja. Quando eu cheguei lá, para esse evento, uma conferência que eles fazem anual, o Freison começou a pregar. E ele disse uma frase, que aquela frase dentro de mim mexeu comigo. O Freison disse assim, quantos de vocês vieram aqui para buscar mais de Deus? Aí as pessoas levantaram a mão. Aí ele disse assim, eu quero dizer uma coisa do Espírito para vocês, ele disse, que há mais em Deus para vocês. Quando ele disse há mais de Deus para vocês, dentro de mim girou uma chave. É como se aquilo ali me destravasse. Porque a palavra há mais de Deus, aquilo mexeu comigo. Falou, você está se limitando e há mais para você, e você é só destravar. Né? O Espírito Santo usou aquela frase ali para me tocar e dizer, há muito mais. Há armas que a igreja não está usando. Daí o Senhor começou a me mostrar de que o ministério de Jesus tinha suas palavras eram muito poderosas, mas seu ministério de cura, de libertação, de revelação, seu ministério profético era muito poderoso. E o Senhor começou a me mostrar tudo aquilo. E retornei para a minha cidade, daí eu já tinha mudado de cidade nessa época, retornei para a cidade e eu estava decidido, sabe? A realmente liberar de Deus tudo aquilo que Ele tinha para a minha vida. Só não sabia como eu ia fazer isso. Eu me lembro que a minha filha pequenininha, a caçula, me pegou pela mão um dia e disse assim, pai, por que você não faz vídeo, pai?
disse assim para mim, porque ela gostava de ver os vídeos no YouTube daqueles de criança, né? E ela dizia, pai, por que você não faz um vídeo? Aí eu disse, não, filho, o pai vai fazer vídeo, né? Mas para mim era muito cansativo fazer vídeo. Eu pensava que Deus ia me levantar como um pastor ali naquela cidade, né? Uma cidade maior que eu estava. Sim. E a minha esposa disse, ouve a tua filha, porque Deus pode estar falando através dela. Olha. E eu disse, vamos ver, eu disse, né? Uhum. E naquela semana eu fiz um vídeo. E esse vídeo viralizou. Eu sei que em uma semana meu canal chegou a 100 mil inscritos. E foi algo assim extraordinário, né? Olha só. E são essas coisas que vão confirmando, né? Que vão você está no confirmando. caminho certo. Quando eu falo, será que era Deus mesmo? Era, né? Você já explicou isso no seu canal também, que eu vi. Quando você vê que as portas vão se abrindo, vai abrindo outra, e vai abrindo outra. Com certeza. Isso é um sinal de que era um chamado de Deus. Que era um chamado de Deus.